Já começo parabenizando a você, Maria Yolanda Batista Solim, de Tapejara, lá no Paraná, porque acabou de se associar. Obrigado. Como é importante a gente ter um feedback de pessoas que acreditam. Não porque eu estou falando ou porque eu sou da mata, mas é porque são tocadas profundamente. Acredito muito nisso. Se não fosse uma obra boa, nem nós não iríamos falar, eu seria o primeiro. Mas, como acreditamos, a gente sempre fala. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês um trabalho muito interessante. Vocês sabem que a associação é pioneira a nível de evangelização. A primeira, portanto, entidade, associação que começou a evangelizar através dos meios de comunicação. E eu tenho um VT que eu gostaria que vocês vissem, porque muitos passaram por aqui. Olha, dá uma olhadinha no então Padre Jonas, hoje Monsenhor Jonas. Ele também fala até da felicidade e tantos outros que passaram. Eu gostaria de chamar para vocês verem o porquê que nós estamos no ar e por que queremos continuar evangelizando, por que queremos você como sócio evangelizador, que você nos ajude também a levar o Evangelho da Boa Nova. Veja um pouquinho. Porque, na verdade, dar-se, entregar-se, amar, é encontrar a felicidade. Não há ninguém mais infeliz do que aquele que só pensa em si mesmo. Não há ninguém mais frustrado do que aquele que só pensa em si, nas suas coisas, que se centraliza em si mesmo. Coitado, é um infeliz. Mas, na verdade, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que faz do outro o objeto da sua vida, esse sim encontra a felicidade. Esse não é um frustrado, esse é um realizado. E não falta o que fazer. É só abrir os olhos para a realidade. Com óculos ou sem óculos, você é capaz de ver muito bem quanta necessidade. E você que está me vendo, o que você faria? O que você gostaria de fazer? E por que você não faz? Realmente, nós às vezes ficamos apenas em bons propósitos. Mas temos que dar o passo. Meu amigo, minha amiga, realizar-se é dar-se. A felicidade está no amor. A realização está na doação. E não é uma coisa apenas romântica, não. Você veja, de Francisco de Assis até Teresa de Calcutá, até a Irmã Dulce, até você, é a mesma história. Tem muita gente que pensa que ganhar a vida é ganhar dinheiro, é ter posição, é ter carro, é ter luxo, é ter nome, é ter. E na verdade não é. Isso não realiza ninguém. Aqueles que muitas vezes parecem perder a vida, perderam a vida no hospital, perderam a vida no orfanato, perderam a vida numa missão. Esses é que verdadeiramente encontraram a sua vida. É o exemplo de Jesus. Ele tinha tudo e doou-se e entregou-se. Ele pôde dizer que não tinha para si nada, nem mesmo um travesseiro para encostar a sua cabeça, mas ele se fez tudo para todos. O segredo da felicidade está aí. O segredo da alegria está aí. A gente se realiza quando se perde. Se perde amando, se perde se doando. E você pode fazer isso. Claro que pode. Quem dera todos pudessem encontrar o sentido da vida. Quem dera você pudesse encontrar no autor da vida o sentido para a sua vida. Deus não quer que você faça da sua vida uma droga. Você pode fazer dela uma realização.
Não jogue a sua vida numa lata de lixo. Não, ela é muito preciosa e Deus quer você feliz. Quem dera poder compreender a vida, saber da vida verdadeira. Quem dera poder enxergar e ama o grande Criador da vida, aquele que te quis primeiro, bem antes de você pensar. É tempo de ver, para revisar, ter a vida que está se levando. Então concluir e se comprometer com o amor que está te faltando. Quem dera poder provar a água pura, a água que não tem mistura, só ela pode saciar. Que espera quem que esperou até agora, tentando te mostrar o tempo, está na hora de voltar. É tempo de ver, para revisar, ver a vida que está se levando. Então concluir e se comprometer com o amor que está te faltando. É isso que nós podemos apresentar, isso e muito mais. Então eu penso como é importante a gente fazer parte dessa obra. As palavras do Padre Jonas de muitos anos atrás, mas elas são tão atuais e toca profundamente a você e a mim, a todos nós. Todas as palavras, elas não têm seu tempo. A palavra que eu quero me referir, porque está ligada à palavra que é Jesus. Então, portanto, ontem, hoje e sempre. Sempre a novidade na ação do Espírito que renova todas as coisas, nada fica velho. Nada, mas sempre novas as situações pelas quais nós estamos vivenciando. Então, veja como é importante, até fazendo esse link com aquilo que nós estamos refletindo, é possível ser feliz. Torno a dizer, mas não é essa felicidade sem ausência de problema. Não, com problema, porque a maturação faz com que eu me descubra, com que eu cresça. Como é importante evoluir. Ontem eu era criança, hoje sou talvez uma criança mais adulta, tenho as coisas da criança ainda, posso ficar na idade idosa, mas mantenho as coisas da juventude. Isso é dinamismo, isso é importantíssimo, é o fator do crescimento. Não subestimar os problemas e as dificuldades. Por isso que na revista Brasil Cristão, que todo mundo que fica sócio e recebe, tem um artigo sobre a crise. Eu achei muito interessante, porque justamente nos faz pensar, nos faz refletir. Nós falávamos agora com o D'Amato e também com o Márcio, e a gente estava percebendo. E aqui tem um artigo sobre a crise, eu espero que você leia e que você se envolva naquilo que está se falando. Não são apenas palavras que estão escritas, mas que nos ajudam a pensar, nos ajudam a refletir e ver que de toda a situação você consegue tirar uma coisa boa. Sempre tirará. Por isso que eu insisto naquilo que dizia o apóstolo Paulo. Há muito mais alegria em dar do que receber. Para quem ama. Agora, se o sujeito é egoísta, lógico, ele só pensa em receber. Mas para nós que amamos Jesus Cristo, para nós que acreditamos na força e na dinâmica do Evangelho, acreditamos então, portanto, que a oração nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, não tenha dúvida. A ação, orar, ação. Agora, como diz a própria oração do Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação. Tem tanta gente tentando desistir. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Continue acreditando. Sempre vai dizendo, eu creio, eu espero, eu creio e espero em vós, Senhor. Eu confio em vós. Vai dizendo isso para você mesmo e dizendo isso para Jesus, refuta o pensamento infrutífero, que não produz fruto nenhum. Porque tem muita gente doente.
Outro dia me perguntaram isso em sala de aula ontem. E eu posso dizer, olha, a palavra é semeada em todos os corações, a palavra sempre é boa. E a palavra tem a novidade do anúncio, da cura, da libertação. E por que uns se beneficiam e outros não? Sem medo de errar, vou dizer para vocês, vai depender do seu coração. Vai depender dessa terra que está dentro de você. Se for uma terra fértil, a semente vai produzir frutos. Frutos de uma semente, muitas. Agora, se o terreno for pedregoso, se o terreno for arenoso, vou lá, cheio no meio dos espinhos, não vai dar muito certo. Então, como é importante a gente rever um pouquinho, o nosso trabalho de espiritualidade também é um momento de exame de consciência. Preciso olhar mais para dentro de mim e ver se eu não estou exigindo uma felicidade utópica que é mentirosa, de fato, mas aquela felicidade concreta que está em acreditar, em poder dar margem à palavra de Deus. Como eu falava, quem me enviou é Jesus, quem deu a vida é Ele, quem libertou, quem recuperou a vida para mim na sua totalidade, quem recuperou a vida para que eu vivesse a plenitude. Jesus, o Senhor da vida. Olha, tem uma história de uma senhora aqui de 82 anos que abre as portas de sua casa na Grécia para receber famílias refugiadas. Eu quero que você só pense agora. Ó, tá marcado aqui a história de uma senhora de 82 anos, que o Papa vai também atrás dos refugiados. Mas antes de mostrar essa felicidade, tudo é possível a partir do quê? Da reflexão, da palavra e daquilo que a gente pode trazer de novidades. A palavra refletida, houve um sínodo da família e houve uma exortação pós-sinodal. Então, essa exortação pós-sinodal do Papa Francisco já está sendo lançada e já estão começando a chegar nas nossas mãos. Quero que você veja o VT primeiro, a partir daí, e o que leva à consequência de quem crê. Vamos lá. Em sua exortação, Amores Letícia, o Papa dá bons conselhos para a vida diária dos casais. Por exemplo, propõe uma boa estratégia para falar de situações difíceis. Ele diz que muitos desentendimentos entre casais não acontecem por coisas importantes. Então a chave está no modo como as coisas são ditas ou na postura que se tem durante o diálogo. E por isso ele propõe as seguintes orientações. Se maus sentimentos começam a aparecer, eles devem ser tratados com sensibilidade para que não interrompam a dinâmica do diálogo. A habilidade para dizer o que se está pensando sem ofender a outra pessoa é importante. Palavras devem ser escolhidas com cuidado para não ofender, especialmente quando se está discutindo sobre questões difíceis. Fazer uma observação nunca deve envolver raiva, causando mágoa. Evitar usar o tom moralista para ferir, ridicularizar, acusar e ofender. O Papa também propõe que os casais tentem desenvolver o hábito de dar real importância ao outro, interpretar o fundo de seu coração para perceber as preocupações e as colocar em um diálogo aprofundado. E, acima de tudo, dar menos peso aos defeitos, porque a outra pessoa é muito mais do que as pequenas coisas que irritam. O fato de seu amor não ser perfeito não significa que ele não seja verdadeiro ou real. Outro ponto proposto no documento é que é necessário tempo para falar sobre as coisas, para abraçar sem pressa, para partilhar os planos, para ouvir e olhar no fundo dos olhos do outro para apreciar e para fortalecer a relação. Na lista de conselhos práticos, o Papa diz que é sempre bom os casais darem um beijo de bom dia, uma bênção à noite, esperar sendo incapaz de dormir até que o outro chegue, viajar juntos e dividir tarefas domésticas, quebrar a rotina com festas e alegrar a família com celebrações de aniversário e eventos especiais. Muito bem. Olha que coisa interessante, né? A exortação é pós-sinodal. Houve um sínodo no Vaticano e o Papa tem a missão de compilar tudo aquilo que fora refletido, votado e assim por diante. Então eu acredito que é um documento que todos nós devemos ler, porque é a reflexão da palavra. Entre uma palavra revelada e outra da Escritura, está a ação de Deus. A ação de um Deus no coração do homem, que Deus continua falando.
E Ele continua agindo, continua transformando os homens. Por isso que eu falo, a palavra está revelada. Então, entre uma palavrinha e outra, tem um espacinho em branco, é ação que cabe documentos, reflexões, exortações e assim por diante. E tudo isso para formar a família. A família é, portanto, aquela que salvará o mundo, já dizia o saudoso e hoje São João Paulo II, quando ele veio ao Brasil, no encontro com as famílias no Rio de Janeiro. A família salvará a humanidade. Por quê? Porque é na família que eu aprendo a amar o meu pai, amar a minha mãe, amar o meu irmão. Por isso que a gente sempre está exortando, olha, que a família seja um lugar de responsabilidade, de carinho, de dedicação. Eu ouço muitas dificuldades que acontecem. Marido e mulher que às vezes chegam cansados, estafados, mas por quê? Porque estão deixando talvez escapar a fé dinâmica, escapar a felicidade de gerar a partir da palavra um relacionamento diferente, uma integração do sujeito na interação, aonde marido e mulher se amem, se dediquem e consequentemente os filhos observarão isso e também vão se amar. Porque senão a gente vai buscar uma felicidade, sabe aonde? Nas drogas. E já estamos falando de felicidades e a felicidade verdadeira está em viver o amor verdadeiro. E não buscar um up, quer dizer, um ânimo na cocaína ou na maconha. A gente sabe que a maconha, por exemplo, pode dar uma certa euforia e a cocaína muito mais. Eu estou falando isso porque trabalho lá no CAPS AD, lá em Votorantim, que é uma cidade próxima, vizinha, conurbação de Sorocaba, e a gente trabalha justamente com pessoas, com jovens, com adultos, adolescentes, e que buscam a felicidade de maneira errada. E buscar de maneira errada, sabe o que acontece? Você usa talvez aí uma cocaína, você tem um ânimo acima do normal, mas depois vai dar um down, quer dizer, um rebaixamento, uma prostração, uma situação na qual você não consegue nem controlar mais os seus atos. Você entra num plano tão inconsciente, tão na pulsão de morte, que você vai sofrer as consequências de uma falta de opção, de uma falta de consciência. Então, por isso que é tão importante nós termos diante de nós documentos que ajudam a viver a família verdadeira. O Papa tem exortado, inclusive, a casais de segunda união. Agora, como nós sabemos, tem o moto próprio, a palavra moto próprio que significa de próprio punho. O Papa mesmo pediu que os processos de reconhecimento de nulidade sejam mais breves, mais rápidos, sem segunda instância. Porque antigamente havia uma instância, depois a segunda instância. Eu trabalho numa primeira instância lá em Sorocaba. Hoje a gente precisa enviar mais para a segunda instância, já termina na própria instância onde se iniciou o processo. Porque se o casamento é nulo mesmo. O que vale é a dinâmica do amor para que formemos famílias alegres, famílias bem sedimentadas, onde os filhos se amem e se respeitem. Senão, o que nós vamos viver? Uma vida de mentira, um engano, umas brigas, umas confusões, onde o pai é desrespeitado pelo filho, ou então o desrespeito da filha para com a mãe, aquele propiocó que ninguém aguenta. Aí eu vivo fugindo de casa, faltando aí estruturação. Então, voltar, recuperar, sempre é tempo de volta. E não se fechar jamais, essa é a felicidade plena. Senão, como eu estava dizendo, vou para situações enganosas, mentirosas, que não me levarão a lugar nenhum, a não ser a estar no fundo do poço. E aí eu vou acabar me perdendo mesmo e vou perder o sentido da minha vida. Aí eu vou ficar reclamando, como se algo mágico tivesse que acontecer. Sim, a magia do amor acontece, o grande milagre da vida acontece todas as vezes quando você decide viver. Quero viver, quero investir nessa vida. Não vou deixar que os meus pensamentos disfuncionais me prejudiquem, mas eu seja mais audacioso, como é próprio daquele que crê, daquele que espera em Deus. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida e você vai ligando, 0 operador 19 3871 9620, para fazer o seu pedido, para ter a sua dúvida se tiver, ou para se associar a esta grande obra do Senhor Jesus.